Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas em ponto. Do dia 1º de fevereiro, parece que passamos, não sei quanto a vocês, mas o janeiro me pareceu assim 3 meses do ano. O janeiro valeu por 3 meses para mim, confusões e mais confusões. Toda vez que a gente tem uma alteração sensível das coisas do mundo, né? Alguém com poder diz que determinada coisa vai mudar. E no caso, nós tivemos algumas vezes isso acontecendo, especificamente aí pela atuação do Donald Trump. A gente realmente acaba sentindo um espaço forte de como é que eu vou te dizer assim, é como se a gente tivesse que fazer uma energia, tem que trazer uma energia e fazer um esforço para uma readaptação para algo que você já tinha como certo. Às vezes essas mudanças vêm para bem, né? A gente está aí acostumado a ver a introjeção de determinadas tecnologias, algumas mudanças nos arcabouços jurídicos e sociais que a gente acaba introjetando como positivas, mas a verdade é que janeiro nos trouxe uma série de problemas e mudanças que não são de todo boas, né? Então, olha que coisa interessante, nós tivemos a destruição da ideia de soberania com o sequestro do presidente da Venezuela por uma outra nação, pelos Estados Unidos. Nós tivemos a própria condição de um mundo liberal, com a transição entre corpos, entre valores, sistemas, todas essas coisas acontecendo de forma muito reduzida perto do que a gente conhecia, né? Algumas pessoas, inclusive, estão dizendo que esse espaço do mundo liberal, do livre mercado, se um dia ele aconteceu, como a teoria conta, ele já não existe mais, né? Então, há um constante interesse em mudar efetivamente o mundo como a gente conhece a partir de janeiro de 2026. Eu acho que isso já vem um pouco antes, mas antes estava se mudando no pequenininho, né? Ali na condição, na miúde. Agora, em janeiro, a coisa ficou muito, muito, muito feia. E está nos dando uma canseira tremenda, porque a gente já viveu isso no Brasil, né? Quando o Bolsonaro assumiu a presidência no Brasil, eu me recordo que os 2 primeiros anos, a gente praticamente não dormia direito. A gente entrava e entrava nas redes, lia um jornal, organizava a vida, e o objetivo era, obviamente, tentar entender qual era o direito que a gente estava perdendo, qual era a condição de mundo que estava sendo mudada, que coisa absurda que a direita e a extrema-direita brasileira estavam naquele momento tentando destruir, porque a gente tinha que ficar que nem gato, né? Segurando assim nas unhas e tentando, de alguma forma, fazer essa transição o mais tranquila possível. Foram anos difíceis para nós, foram anos que nos levaram à condição de um cansaço cívico, né? Nós estávamos estafados, né? Aquela condição de ficar o tempo inteiro se defendendo. Pois agora quem vive isso, obviamente, são os norte-americanos, e aqui eu falo dos norte-americanos que não apoiam o Trump, porque quem é apoiador do Bolsonaro estava achando aquilo tudo maravilhoso. Mas para todo o resto da população norte-americana, a situação que a gente viveu aqui com o Bolsonaro se transpõe para lá. E para o resto do mundo, isso está acontecendo também. Porque um país do tamanho dos Estados Unidos tem essa condição de alterar significativamente a vida da gente que está em outro país, né? Seja através das notícias e das imposições aí de taxações, seja a partir das relações que estabelece com os outros países em termos de busca de recursos, né? Então, janeiro tem sido muito, 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 muito complicado. Essa é a verdade, uma canseira desgraçada. E está passando batido pela gente algumas boas notícias que a gente deveria dar um pouco mais de espaço, né? E o objetivo do nosso papo hoje é exatamente tocar numa das grandes boas notícias que nós tivemos aí nos últimos meses, né?
o IBGE divulgou um dado que é um dado que precisa ser analisado com um certo cuidado, sim, mas é um dado muito promissor que revela um pouco aquilo que a gente sempre fala dos governos do presidente Lula e efetivamente do Partido dos Trabalhadores, né? Você pode discutir o quanto está a taxa de juro, o acordo que é feito político com as elites, e aí você tem uma série de críticas e todas elas, obviamente, partem de um ponto da sociedade em que há uma certa legitimidade para criticar, mas você não pode negar a ideia e o fato, os dados de que todos os governos do presidente Lula nós temos duas características essenciais. A primeira é uma redução do desemprego e uma redução brutal. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro governo Lula, nós tivemos ali de 2003 a 2006, houve a geração de 6,4 milhões de empregos formais. E isso é importante a gente colocar aqui, tá? São empregos formais, são empregos com carteira assinada e tudo mais. Então, isso no primeiro governo, né? No segundo governo, Lula 2, ali de 2007 a 2010, houve a geração de 8,6 milhões de empregos formais. De tal sorte que os dois primeiros governos Lula, nós tivemos 15 milhões de empregos formais, né? Então, isso é muita coisa, gente. Isso realmente é muita coisa. Não é brincadeira, não. Não é, a gente não está aqui dourando a pílula. Essa é uma característica dos governos do presidente Lula. E a segunda característica dos governos do presidente Lula, chova, faça sol, é o que os economistas chamam de a grande política de distribuição de renda. Muita gente acha que a grande política de distribuição de renda é o Bolsa Família. Não é. A grande política de distribuição de renda é o aumento do valor do salário mínimo. E isso também impacta nessa estrutura econômica. Só que, em ano eleitoral, a gente ou acaba sendo bombardeado com essas informações horrorosas sobre o mundo, sobre as coisas, não consegue ver as coisas boas, ou acaba caindo presa dessas fake news que estão sendo levadas por aí. Gente, eu estou vendo influencer famoso falando mentira nas redes. Está correndo solto aí de que quem ganha Bolsa Família é contado pelo IBGE como empregado. Cara, pelo amor de Deus. Eu cheguei a ver político famoso, candidato à presidência da República, candidato várias vezes, inclusive está dizendo que vai ser candidato agora de novo, dando discurso no mesmo sentido, discurso técnico. E aí a pessoa vem aquela coisa assim, não, eu sou técnico, eu não estou fazendo política. Bobagem. Repetindo idiotices, repetindo absurdos, e essas coisas ficam soterradas se nós não falarmos sobre ela. Nosso papo hoje é exatamente com a pessoa mais gabaritada para falar sobre esses assuntos no Brasil, tanto pela sua trajetória intelectual, quanto pelo cargo que ocupa hoje. Nós vamos falar com o professor Márcio Postman, mas antes eu quero agradecer sempre a presença de todos vocês aqui e fazer aquele pedido clássico que eu costumo fazer. Você sabe que esse ecossistema de comunicação digital independente que foi criado no Brasil a muito custo, ele é um resultado de uma parceria ativa entre os profissionais que trabalham desse lado de cá, e o 247 tem um orgulho muito grande de ter sido um dos participantes iniciais desse movimento, mas também a partir do apoio de vocês do lado de lá. Então eu sempre peço que vocês se inscrevam nos canais do 247, participem das discussões em mídia. Isso é muito importante, ainda mais importante agora para as questões eleitorais. E se você, nesse processo, puder também se tornar membro, nós agradecemos demais. Ali do ladinho tem Torne-se Membro, e é uma forma de você elevar o nível de participação, elevar o seu nível de doação a esse projeto como um todo, e é muito importante, tá? Cada vez mais nós estamos vendo as plataformas e o capitalismo digital redirecionando os recursos com o objetivo de silenciar determinados discursos. Nós estamos numa época eleitoral e, obviamente, que isso está acontecendo em grande parte com o ecossistema de esquerda. Você está vendo aí vários canais de esquerda importantes, tá? Por isso o termo ecossistema, porque todos são importantes, os grandes e os pequenos, mas vários fechando,
porque não estão conseguindo se segurar em função dessa grande manobra que as plataformas estão fazendo. E aqui a gente conta muito com o auxílio de vocês. Eu quero desde já agradecer aqui a Regina Bazanella por ter se tornado membra, a Eletra Silva também, ou o Eletro Silva aqui se tornando membra, ou membro aqui para nós. Luiz Henrique Mendes se tornando membro também. Aliás, essa é uma outra coisa que o YouTube está fazendo de canalice, né? Ele tirou as máscaras dos e-mails, que era o que dava a condição de pessoalidade para gente, porque você entrava lá com o nome, né? Sei lá, Balinha 123, e aí depois você botava o seu nome, né? Érica alguma coisa, João alguma coisa, e aquilo te dava personalidade. O YouTube cancelou isso para a imensa maioria das pessoas, parece que vai retornar só para quem for membro pagante, e isso está mexendo muito com a nossa relação com o público. Então, eu peço desculpa se o nome que eu li não estiver correto, porque a gente só tem acesso ao e-mail, tá bom? Lucas Teixeira Ferrari também aqui. Nós estamos agradecendo a presença de todos. Não te esquece, faz isso. E se você puder também, dá uma chegadinha ali no canal Fernando Horta, no YouTube. A gente está crescendo aos pouquinhos, porque é um canal artesanal, mas para a gente está tudo bem. É isso mesmo, seu apoio vai ser sempre muito importante. Deixa eu chamar aqui já, de imediato, sem mais delongas, o nosso convidado da noite, professor Márcio Postman. Seja muito bem-vindo. Primeiro, por aceitar o convite nesse espaço e nesse horário que a gente sabe que é sempre complicado. O último horário antes da exploração capitalista, né, professor Márcio? É aquele resquício de humanidade que a gente tem no domingo de noite. E, para quem não sabe, eu quero agradecer duplamente ao professor Márcio Postman, porque a gente tinha gravado um conteúdo muito parecido com o que a gente ia tratar aqui. Por conta da internet deu algum problema e o professor disse, e eu disse, professor, nós vamos ter que usar isso de novo, fazer de novo, porque não ficou muito bom. Ele, não tem problema, vamos fazer no domingo mesmo. Então, o meu agradecimento aqui de imediato. Para quem não conhece, Márcio Postman é economista, professor titular da Universidade de Campinas, da Unicamp, uma das vozes mais importantes hoje no Brasil sobre os estudos, a respeito dos estudos de trabalho. Se você estuda a sociologia do trabalho, a economia sob o ponto de vista do trabalho, as grandes transformações sociais, Márcio Postman é incontornável, tá? Você pode até não concordar com o Márcio, e ele é super democrático com isso, mas você tem que ler e tem que conhecer o que ele tem dito, especialmente desde a década de 90, a respeito disso. E hoje, o professor Márcio Postman é presidente do IBGE. Então, assim, se a gente tivesse que entender o que significa esse índice de 5,2 de desemprego, não tinha pessoa melhor para a gente conversar a respeito disso do que o professor Márcio Postman. O professor, seja muito bem-vindo a esse espaço e, obviamente, o senhor tem aí um tempo para as colocações iniciais e depois nós vamos começar com uma série de perguntas, porque o tema está bombando. A quantidade de vídeo falso na internet, de gente falando bobagem, é gigante. Então, um dos nossos objetivos aqui, professor, não é só entender melhor isso, mas é também criar conteúdo para que a pessoa que está nos assistindo possa usar esses conteúdos para desfazer essas fake news que certamente vão ser características no período eleitoral. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, Fernando. Sabe que nesse horário, para um bom gaúcho, é a hora do chimarrão, né? Mas já me antecipei para estarmos aqui contigo e com todos que estão nos acompanhando. Tu sabes que é um prazer enorme poder fazer esse diálogo com você, que tem uma trajetória de compromisso em torno da verdade, abrindo sempre a oportunidade para um diálogo democrático, transparente, não é? Então, nesse sentido, estamos felizes para poder tratar de tema que é um tema bastante importante para o Brasil, que tem uma trajetória histórica de desvalorização do trabalho, seja pela sua formação colonial, escravista, e obviamente também entendendo a realidade que foi sempre muito dita, que a era digital, a robótica, as inovações tecnológicas destruíam muitos empregos, gerariam desemprego estrutural. E estamos vendo no Brasil, pelo menos nessa terceira década do século XXI, uma situação bastante importante, interessante para a classe trabalhadora, que convive já com uma situação bem diferente do que for aquela na segunda metade da década passada, né? Então, precisa entender isso melhor e, ao mesmo tempo, avaliar em que medida a gente pode sustentar
essa situação do nível da ocupação ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito interessante, né, professora? Toda vez que há uma mudança nos meios de produção, nas capacidades de produção, vem esse discurso alarmista, né? Vamos perder os empregos, todo mundo vai passar necessidade, vai todo mundo ser desesperado. E aí, o que a gente vai ver ao longo da história é que sim, empregos são perdidos, empregos são criados numa proporção que muda para período, mas o que a gente tem visto é que não há esse desemprego estrutural, né? Pelo menos não em países em que o Estado haja como um forte ente nesse processo de criação de empregos, e que me parece que é a característica, eu estava dizendo disso no início, que é a característica dos governos do presidente Lula. Todos os governos do presidente Lula, a despeito de quem está no Banco Central, quem está em algum outro local, ministro X, ministro Y, eles são caracterizados por essa quantidade de criação de empregos. Eu dei até alguns dados aqui. O governo Lula 1 criou 6,4 milhões de empregos, o Lula 2 criou 8,6 milhões de empregos, e o Lula 3, até agora, segundo os dados do IBGE e segundo os dados que nós temos avaliados, já criou 4,9 milhões de empregos. Eu queria começar exatamente por aí, presidente. A taxa média anual de desemprego no Brasil, ou seja, contando as pessoas que não estão empregadas, foi de 5,2%, e esse é o dado que está sendo escondido por todo esse negativismo que nós temos na internet. Esse é o menor patamar desde que a gente começou a medir esse dado. Desde 2012, esse valor de 5,2 é o menor. Imagina que em 2012, no auge do governo, portanto, já era o governo Dilma, inclusive, né? Nós já tínhamos ali cerca de 7,4%, nós baixamos ainda. E aí eu queria lhe perguntar exatamente isso. Como é que a gente pode entender essa trajetória do emprego a partir desse dado, nesses últimos 12 anos, né? E se o senhor vê algum momento crítico que diferencia o atual cenário de recuperação em relação aos períodos anteriores de baixo desemprego? Ou seja, nós temos alguma coisa no governo, estamos passando por alguma situação no governo Lula 3 que nos coloca em posição diferente daquilo que ocorreu lá atrás? Ou seja, muita gente tem se preocupado sobre se esse índice é um índice estrutural ou é um índice em função da conjuntura, se a gente vai seguir essa perspectiva, ou se nós temos ali à frente alguma questão que pode nos incomodar. O que o senhor tem visto ao longo desses 12 anos nessa questão do desemprego, professor? Talvez eu pudesse começar a partir de uma situação histórica. O IBGE levanta a situação do emprego e, portanto, também o seu oposto, o desemprego, desde que começou a fazer o censo demográfico em 1940. O IBGE está completando, neste ano, 2026, 90 anos de existência. É de 1936 a formação da primeira diretoria do IBGE. E os censos demográficos, que são feitos de 10 em 10 anos, eles apontam não apenas a contagem da população, mas também consideram a condição de ocupado ou não ocupado, ativo ou inativo, do parte da população. Então, nós temos dados que seguem uma metodologia internacional. Essa metodologia internacional também ela vai se adaptando, vai se alterando, com o objetivo de estar mais próximo da realidade. Então, nós temos dados a respeito da situação do trabalho no Brasil, pelo próprio IBGE, desde 1940. Mas eram dados censitários, do censo, ou seja, é um dado que vai a todos os domicílios. Mas a partir de 1967, 68, o IBGE implementou uma pesquisa amostral, ainda hoje conhecida PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Agora foi inovada essa de 2012 para cá, que é contínua, é uma pesquisa contínua, porque até então era uma pesquisa anual, era uma vez por ano, e ela começou com alguns estados, regiões, depois ampliou-se para todo o Brasil, e a partir desta pesquisa a gente passou então a ter dados de emprego, desemprego de forma anual, até 2012, quando então introduz uma nova metodologia do IBGE, que permanece a mesma, sem mudança até os dias de hoje, informando então a partir de dados mensais, e é a informação que nós temos então, que dá para comparar de 2012, embora nós tenhamos dados de emprego ocupados
num período mais longo, mas nem sempre a metodologia foi a mesma, né? Então, se pode dizer que nesta série histórica série histórica que começa em 2012. Não é muito tempo, nós estamos em 2026, mas de toda maneira é uma metodologia comparável, porque não houve alteração metodológica nela. Bem, a pesquisa, ela, de certa maneira, reflete o nível de atividade da economia brasileira, né? Então, 2012, que é o ponto de referência, a gente vinha justamente de uma recuperação que o Brasil viveu a partir aí da inflexão que ocorreu da crise de 2008, né, que terminou atingindo o Brasil também em 2009, mas 2010, 11, 12, o Brasil 13 até 14 voltou a se recuperar, e reflexo da atividade econômica se dá justamente pelo nível de ocupação e pelo comportamento do desemprego, né? Essa trajetória relativamente muito positiva que vinha, ela foi interrompida a partir da segunda metade da década passada. Nós tivemos um período que pode ser considerado, inclusive, como responsável por uma década perdida, que foi a década de 2010, né? Ela foi relativamente boa até 2014, depois de 15 a 19 foi muito, muito ruim, né? Nós tivemos uma recessão, e ainda para piorar, teve a pandemia, uma opção por uma política econômica que colocou o emprego numa situação secundária. Então, a taxa de desemprego, que vinha decrescendo até 2013, 14, ela passou novamente a subir até 2017, depois ela estabiliza, decresce um pouquinho, mas aí com a pandemia, com a recessão, etc., ela volta a crescer. E desde 2021, 2022, ela voltou lentamente a decrescer e se acelerou nesse decréscimo justamente nesse terceiro mandato do governo do presidente Lula. Entendo eu que esse comportamento da taxa de desemprego bastante favorável para os trabalhadores, de maneira geral, ela reflete, em primeiro lugar, um ritmo de expansão econômica ao redor de 3%, né? E que é, na verdade, um ritmo de crescimento que ocupa a capacidade ociosa do país, que foi comprometida pelo que aconteceu lá em 2020, 2021, a recessão, a pandemia. Então, nós estamos ocupando a capacidade instalada, e isso gera o retorno de ocupações combinado com a ampliação do investimento público e privado. E esse investimento gera novas ocupações. Investimento esse que se dá mais no setor terciário, que é mais intensivo de mão de obra, por exemplo, que, obviamente, na agropecuária, mineração e também na indústria. A indústria geralmente gera empregos de melhor qualidade, com maior produtividade, mas a intensificação do trabalho é muito forte nos serviços, e aí nós temos diferentes tipos de serviços, os serviços pessoais, que também cresceram, os serviços de logística, de infraestrutura, serviços que são muito importantes para o país e demarca um país hoje que é um país essencialmente de serviços. Nós temos quase 4/5 da ocupação no Brasil, dependendo do setor terciário, né, as atividades de serviços. Então, penso que essa realidade de atividade econômica crescendo em torno de 3%, né, apoiada em políticas de garantia de renda que estimulam o consumo, e o consumo muito vinculado às próprias atividades do setor terciário, isso garantiu, nesse terceiro mandato do presidente Lula, condições do Brasil avançar no nível de ocupados, em comparação, inclusive, com o crescimento da população economicamente ativa, reduzindo o desemprego em termos percentuais e também em termos absolutos, né? É claro que nós, a nosso modo de ver, não estamos ainda no chamado pleno emprego. Pleno emprego, do ponto de vista técnico, ele estabelece um patamar em torno de 3% da força de trabalho que estaria desempregada. Então, 3% do desemprego, ele indicaria a existência de ocupação para todo mundo que quisesse trabalhar, porém, há algum distúrbio que impede que essas pessoas, em primeiro lugar, encontrem esse trabalho, porque pode ele estar, o desempregado, morando numa cidade ou num bairro, e o emprego aberto é em outro bairro ou em outra cidade. Então, o emprego existe, mas a pessoa não sabe da existência, desempregado não sabe da existência desse trabalho. Então, são questões de informação, não é? Uma política de emprego poderia atender esse tipo de situação. A outra de certa maneira, o descompasso entre
o requisito da contratação e a qualidade da mão de obra, né? Às vezes pode ocorrer, não é, de um lado, o empregador não conhece bem quais são os requisitos necessários para aquela função que ele está demandando, e às vezes ele impõe requisitos superiores, e aí dificulta a contratação. A outra é que são requisitos necessários, mas a pessoa não está qualificada, não tem condições de ocupar. Esse caso, digamos assim, eu acredito que nós não temos, mas estamos próximos de chegar ao pleno emprego, né? Mas ainda não estamos, a meu modo de ver. Pois é, essa era uma das coisas que eu ia lhe perguntar, porque tem duas coisas interessantes aqui. Muita gente falando sobre essa questão do pleno emprego, já foi interessante que o senhor deixou claro aí que no seu entendimento ainda não estamos lá, ou seja, há mais espaço para que continuemos com políticas de apoio ao emprego, ao desenvolvimento. A segunda coisa interessante que eu ia lhe perguntar é que nos governos do presidente Lula, quando você tem esse ganho do PIB, você mencionou aí que nós estamos aumentando a economia brasileira numa taxa de 3%. E o IBGE tem medido, inclusive, que o crescimento do rendimento médio no Brasil está também em 3,7%. Ou seja, é só coincidência que nos governos do presidente Lula nós temos essa relação mais direta dos ganhos gerais da economia, também com os ganhos do trabalhador. E aí, aproveitando isso, nós estamos numa conjuntura complicada. O presidente tem navegado por algumas situações. Nós estamos com, veja bem, um baixo desemprego, um crescimento do rendimento médio, uma expansão da massa salarial, ou seja, do quanto a nossa sociedade tem aí para gastar, né? E tudo isso num contexto de juro elevado. Nós estamos com a Selic em 15%, essa semana foi mantida, e aí a gente pega a Selic, diminui da inflação, dá o juro real de 10%, que coloca o Brasil no primeiro ou segundo lugar no mundo do juro maior. E aí eu queria lhe perguntar exatamente isso. Como é que se faz? Como é que organiza esse esforço de, com juros altos, continuar mantendo a economia aquecida com esses números que são positivos em todas as situações? Ou seja, qual é o mecanismo que se consegue para isso? E se esse mecanismo, se essa fórmula que o presidente tem colocado em prática, ela é sustentável ao longo do tempo? Ou seja, se a gente pode esperar que nos próximos anos a gente tenha aí a continuidade disso, ou se na realidade estamos vivendo, como o pessoal gosta de dizer, inclusive até com certo grau de maldade, né? Eu acho muito engraçado, toda vez que o presidente Lula consegue fazer alguma coisa, é uma bolha. É uma bolha, foi alguma coisa externa, ajuda de alguém. É difícil as pessoas reconhecerem que ali há um trabalho importante. Eu queria entender um pouquinho isso. Como é que se dá esse ajuste econômico para, nessas condições, nós estarmos apresentando esse bom resultado na área de empregabilidade, presidente? Bom, de maneira geral, os partidos trabalhistas, né, partidos socialistas, sociais-democratas, a história de partidos progressistas, quando no governo, são marcados justamente pela busca do pleno emprego, elevação do nível de renda da classe trabalhadora. É um pouco a sintonia em relação ao objetivo de um partido que tem como laços a classe trabalhadora, né? Então, você já mesmo mencionou que há uma coerência dos governos liderados pelo presidente Lula de operar com taxas de desemprego decrescentes, né? Avançando em torno do chamado pleno emprego. E, obviamente, se tem menos desempregados, tem menos pressão, tem menos disputa pelo trabalho existente, e, portanto, isso faz com que a barganha salarial, a barganha dos sindicatos, as negociações dos sindicatos seja muito favorável em torno da disputa de um salário maior, disputando os ganhos de produtividade, não é? Então, isso é um mecanismo de entendimento político pelo qual, quanto menos empregado, maior fortalecimento da ação sindical na negociação coletiva de trabalho. A gente sabe, evidentemente, que no Brasil as negociações dos sindicatos são muito importantes, mas elas não têm uma cobertura que atenda a todas as ocupações. Então, nesse sentido, é muito importante o papel que tem o salário mínimo, porque ele, de certa maneira, tem uma cobertura geral, tanto para trabalhadores em regime de emprego formal, ó, associado à consolidação das leis do trabalho, como também as ocupações informais, não apenas de assalariados, mas também de trabalhadores por conta própria. E o que se tem percebido ao longo das experiências do governo
liderados pelo PT, é justamente o crescimento do salário mínimo, não é? Então, o que a gente pode, a meu modo de ver, não é, considerar? Em primeiro lugar, a realidade do Brasil, ela está questionando a teoria econômica que vem sendo convencionalmente centrada na perspectiva do neoliberalismo, não é? Se dizia que o Brasil tem um PIB potencial, não pode crescer mais do que um determinado patamar, porque se crescer mais, não tem capacidade produtiva para atender a todos, vai gerar inflação. Ora, o Brasil tem crescido muito mais do que, por exemplo, a cada início do ano, aqueles chamados economistas do sistema financeiro sempre informam. Começa o ano dizendo que a economia vai crescer um determinado percentual e depois termina o ano muito dobrando. Maior o crescimento. Exatamente. Então, ali tem uma pressão para que não se tenha políticas expansionistas do ponto de vista econômico. Então, essa perspectiva da chamado PIB potencial não se tem tido apoio na realidade nacional. Tem outras teorias que partem justamente da relação entre desemprego e inflação. Quando a chamada taxa natural de desemprego, né? Sempre tem que ter desemprego na economia capitalista. E se ela tem um patamar muito baixo, menor do que a ideia de taxa natural, você tem pressão inflacionária. Né? Nós estamos assistindo, nesse período, nesse terceiro mandato do presidente Lula, não é? Uma taxa de crescimento ao redor de 3%, que é bem acima do que vem crescendo a população. Aliás, estamos vivendo um período de desaceleração do crescimento populacional, queda na taxa de fecundidade, etc. Isso tem repercussão no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego vem caindo, junto, inclusive, com o próprio comportamento da inflação. Então, penso que a defesa de taxas de juros reais tão elevadas no Brasil pouco tem a ver com a situação do mercado de trabalho. Tem a ver muito mais, a meu modo de ver, claro, com o que diz respeito à equação que o próprio Plano Real estabeleceu lá em 1994. Quer dizer, o combate à inflação no Brasil é feito através de taxa de juros, não para reduzir a atividade econômica, mas, sobretudo, para atrair capital externo, porque quanto mais capital externo venha, seja por qualquer motivo, ele, na verdade, melhora a relação da moeda nacional com a moeda externa. Então, isso significa mais dinheiro entrando, sobretudo por conta da taxa de juros. Isso valoriza a nossa moeda e, ao valorizar a nossa moeda, torna mais acessível e menor custo as importações, uma vez que o Plano Real praticamente levou uma espécie de dolarização dos principais preços no Brasil. Tanto é que, quando a nossa moeda se desvaloriza, não é? Nós temos um impacto em determinados preços, por exemplo, como desvalorizou o real, aumenta o preço do pãozinho, porque grande parte da farinha de trigo é importada, né? Ou aumenta os preços dos remédios, porque grande parte dos insumos são importados, né? Então, a taxa de juros, eu acho que tem a ver mais justamente com essa preocupação de como manter a inflação estabilizada, e, por isso, a necessidade de atrair recursos externos através da taxa de juros mais elevadas. Já a atividade econômica, ela vem sendo compensada, não é, por uma política que o governo pratica em termos focados, não é, na indústria, por exemplo, na transição energética, no próprio PAC, que são políticas de investimento que o governo federal vem patrocinando, também políticas de investimento dos governos estaduais e até mesmo municipais, combinado com investimentos privados. É isso que está sustentando, ao meu modo de ver, um ritmo de expansão a despeito de altíssimas taxas de juros, como o Brasil vem apresentando, se estabelecendo de recorde mundial, né? Isso é importante a gente dizer, né, presidente? Porque muitas vezes no Brasil a gente acaba achando que determinadas relações na economia e na política acontecem naturalmente, né? Então, eu me lembro quando o presidente Lula começou a baixar o índice de desemprego lá atrás, começou a surgir aquelas teorias de que, não, isso está acontecendo porque no mundo inteiro o desemprego, e não estava o mundo inteiro o desemprego diminuindo, não, isso está acontecendo porque as pessoas estão, a partir da meritocracia, buscando mais o emprego, se esforçando. Não era verdade, nós estávamos vivendo, inclusive, um processo de exploração cada vez maior, criando aí esse
termo que a galera não gosta muito, mas é esses empregos super explorados, esse processo de uberização, né? E eu queria lhe perguntar exatamente uma questão importante aqui, né? Porque apesar de todos esses recordes positivos que a gente está informando ali, né, nós temos uma informalidade no Brasil ainda, nós temos uma quantidade de pessoas que estão trabalhando no cômputo, a gente quando vai fazer as pesquisas, a gente conta elas como empregadas, mas elas não têm nenhum tipo de segurança nesse trabalho, né? E a gente viu esse tipo de coisa crescer nos últimos anos, inclusive com uma espécie de proteção, né? A gente às vezes vai conversar com motoristas de aplicativo, vai conversar com... E eles mesmos ficam indignados por se falar em uma proteção via CLT. Então existe uma informalidade no Brasil muito alta, nós estamos com 37 mais ou menos por cento, 37,7% de pessoas nessa informalidade. E ainda há umas 5,6 milhões de pessoas desocupadas, né? E aí eu lhe pergunto, quais são os desafios estruturais que esses números nos trazem? Ou seja, como é que a gente resolve esse problema da informalidade, ou que a gente reduz isso, e como é que a gente atrai mais pessoas para esse sistema né, de ocupação cada vez maior? E aí lhe perguntar qual é a projeção para 2026, o que o senhor imagina que nós vamos viver em 2026? Bem, você coloca uma questão muito importante, que é necessário fazer uma melhor avaliação dos conceitos que nós estamos utilizando atualmente, né? O conceito de informalidade que vem sendo utilizado, ele basicamente segue a mesma perspectiva de quando ele foi criado. Isso lá remonta aos anos de 1960 e 70, a pesquisa que a Organização Internacional do Trabalho fez na África e depois trouxe aqui para a América Latina. Enfim, a ideia da informalidade naquele momento, né, se devia justamente a uma compreensão de países que estão transitando de sociedades agrárias, né, de forte ocupação no campo, para cidades urbanas e industriais, sociedades que passam a ter, então, uma dinâmica do emprego industrial, e esse emprego marcado, então, por contrato de trabalho e um contrato associado a direitos sociais e trabalhistas, algo que se desconhecia no campo até então, não é? Não existia descanso semanal nos trabalhadores da agricultura, sobretudo no Brasil, depois vários anos e décadas interrompida a escravidão, não é? Então, o formato do emprego nas cidades, não é, deu essa concepção de uma sociedade assalariada, né, dos trabalhadores de emprego assalariado com carteira assinada, direitos trabalhistas, etc. Aqueles que não conseguiam estar nesta situação, né, então eles foram identificados como informal, porque eles não estavam formalizados nesse padrão de emprego. E esta informalidade era, de certa maneira, identificada como algo atrasado, como algo provisório, como algo que dissesse respeito a uma espécie de colchão social. Você podia até estar empregado com carteira, perdia o emprego, sem ter o que fazer, você voltava a bicos, a atividades que lhe permitiam alguma renda para sobreviver, não é? Então, essa ideia da informalidade como algo do atraso. Bom, era sempre uma subcondição, é isso, professor? Era sempre um espaço de periculosidade, uma coisa que a sociedade não queria, isso antigamente. Isso, exatamente. Também até um ritual de passagem. O jovem, não é, começava no mercado de trabalho, aquele sem escolaridade, ele começava na construção civil, por exemplo, não tá certo? Em atividades que não lhe davam a carteira de trabalho de forma imediata. Então, mas era um ritual de passagem. É claro que tinha gente que permanecia por longo tempo, etc. Mas tudo isso, obviamente, me parece que precisa ser agora melhor avaliado, porque nós estamos vivendo uma economia de serviços. O Brasil já tem praticamente a cada 10 brasileiros, 9 vivendo nas cidades, ou seja, é um país urbano, um país assentado nos serviços e fortemente conectado, não é? O hiperconectado, a chamada era digital, a digitalização, são novas formas de trabalho, de renda, até agora talvez pouco conhecido, como bom, atividades que, por exemplo, você está fazendo, né, influencer, youtuber, quantas atividades vinculadas a jogos, enfim, as redes sociais no Brasil já respondem por uma parte importante da renda das famílias, né? Bom, então, veja,
será que nós podemos continuar dizendo, não é, que essas novas atividades que decorrem do setor de serviços hiperconectados são, de fato, informais no conceito do passado? Ou seja, são, de fato, ocupações do atraso brasileiro, não é? Não sei, porque está vinculado a atividades modernas. É claro que as pessoas não têm os mesmos direitos, tá certo? Então, será que a situação é enquadrá-los, essas novas ocupações, enquadrá-las no sistema da CLT, ou seja, do emprego assalariado, ou compreender que se trata de uma outra dinâmica da ocupação, e por ser uma outra dinâmica, nós talvez precisaríamos de uma espécie de CLT digital, tá certo? Uma consolidação das leis do trabalho vinculadas a esta nova fase que o Brasil está vivendo. Então, digo isso porque senão a gente cai, de fato, na ideia da informalidade como sendo um atraso. É claro que para muitos trabalhadores mas não necessariamente para todos. Você mencionou... Informalidade, desculpa lhe interromper, informalidade em ocupações, por exemplo, que já existiam antes, podem até ser entendidas como essa questão do atraso. Agora, a informalidade dentro de sistemas econômicos que vivem uma certa dinâmica diferenciada precisam ser entendidas de forma diferente. É isso, presidente? Sim, eu até também já escrevi sobre isso, etc., analisando a interpretação sobre terceirização, porque aqui no Brasil virou, assim, um conceito padrão. Terceirização é precarização. Será? A gente precisa analisar a realidade para poder considerar. Eu diria assim, se eu estou trabalhando numa empresa com carteira assinada, eu sou, por hipótese, segurança, trabalho na segurança patrimonial, então sou contratado por aquela empresa, tenho carteira assinada, direitos trabalhistas perfeitos. Aí chega o seguinte, não, agora você, Márcio, não será mais contratado de segurança, você está sendo demitido, e nós estamos contratando uma empresa prestadora de serviços de segurança. Né? Então, eu ganhava um determinado salário, trabalhava X horas, agora eu fui demitido, e esta empresa prestadora de serviço vai me contratar na condição de terceirizado. Eu não pertenço mais à empresa que eu vou prestar serviço, mas sim àquela que me contratou, que é terceirizada. Neste caso, eu diria assim, há uma evidente precarização, porque eu perdi renda, status, condições de trabalho. Agora, veja, uma pessoa que, por hipótese, uma trabalhadora doméstica, trabalhando sem carteira, tá certo? Com uma enorme instabilidade, ela é contratada por uma empresa prestadora de serviços de limpeza, que vai lhe garantir carteira de trabalho, salário mínimo e algumas condições vinculadas à negociação que o sindicato oferece. Essa pessoa que estava como trabalhador doméstica, sem carteira assinada, sem direito, e agora passa a ter direitos trabalhando numa empresa prestadora de serviço, isso é precarização? Eu entendo que não. No caso dela, houve uma ascensão, tá certo? Então, a situação muito ruim que ela tinha antes melhorou. É ideal? Não, não é. Mas se a gente não compreender, não é, esse tipo de imobilidade, a gente não entende porque, de certa maneira, os próprios sindicatos ficaram numa posição muito difícil, porque ao dizer que a terceirização é a precarização, que são contra a terceirização, trabalhadores terceirizados, bom, mas então para que eu quero sindicato? Porque se o sindicato diz que o emprego que eu tenho, ele é contra, veja, são, na verdade, situações que a gente precisa refletir, porque estamos vivendo uma mudança de época, não é? E eu não estou, obviamente, defendendo terceirização, longe de mim, eu estou só apenas chamando a atenção como estudioso aqui. Eu não nem estou falando em nome do IBGE, estou falando como estudioso. É um tema que eu estudo há 40 anos. E, portanto, eu tenho dúvidas se a gente pode generalizar. Então, voltando ao tema, quase 40% dos trabalhadores seguem na informalidade. Isso é bom? Não, não é, tá certo? Mas, evidentemente, nós precisamos ver que tipo de informalidade é essa, tá certo? Porque você tem, por exemplo, conta própria. Trabalhador por conta própria não é assalariado, ele não tem CLT, ele não tem emprego assalariado, ele é conta própria. Ele não vende a força de trabalho, ele vende serviços que ele emprega. É uma outra relação de trabalho. Aí eu até mesmo tenho estudado e defendido que não se trata da relação capital-trabalho, mas se trata de uma relação débito e crédito. Ele tem um débito, ou seja, sabe quanto custa viver naquele mês, porque sabe que tem custo de educação, saúde, transporte, moradia, etc. Ele sabe mais ou menos quanto custa viver, ele ou a sua família, e ele vai atrás de uma renda que financia, um crédito que financia, que pode ser, evidentemente, qualquer tipo de trabalho, inclusive benefícios de garantia de renda, endividamento, que é outra coisa que cresceu no Brasil, não é? O próprio emprego assalariado, quando não lhe dá a renda suficiente. Então,
é uma situação que, ao meu modo de ver, precisa ser melhor estudada, porque as coisas não são tão simples, tá certo? Não é sim ou não, né? Nós estamos vivendo um mercado de trabalho muito heterogêneo no Brasil. Eu até prefiro falar não em mercado de trabalho, mas em mundo do trabalho, porque nós temos trabalhadores que não estão nessa ideia do mercado, de vender força de trabalho. Eu trabalho por X horas de trabalho. Não, você pode estar hoje ocupando, prestando serviços, tá certo? Como autônomo, como conta própria. São situações que merecem melhor entendimento, a minha forma de ver. Desculpe, eu acho que alastrei aqui o tema. Perguntou para o professor foi aí. excelente. Não, presidente, foram excelentes essas duas ideias, vindo de uma pessoa que estuda isso, né? A ideia de uma CLT digital, ou seja, colocar um pouco dos nossos legisladores a pensar essa questão, né? E debater um pouco essa questão de terceirização. Eu acho esses insights seus fantásticos. Nós temos ainda uns 15 minutos de programa. Eu queria, nesse final, me aproveitar um pouco do seu conhecimento para a gente tratar essa questão da desinformação, que a gente sabe que em época eleitoral sempre vai acontecer, mas que tem atingido demais, inclusive, esse mundo do trabalho, que é o mundo em que, em grande medida, o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula operam, né? Então, obviamente que os ataques políticos vão acontecer em grande medida também por aí. Isso não é verdade, isso é assim. Então eu separei aqui, óbvio que o senhor não tem tempo para isso, mas eu separei aqui 15 perguntinhas rápidas para lhe fazer, para servir de, vamos dizer assim, um pinga-fogo, para a gente, quem quiser, depois recorta isso e joga contra as fake news. Então eu separei aqui 15 das afirmações falsas ou problemáticas que eu tenho visto, e vou lhe fazendo essas perguntas e o senhor responde rapidamente e a gente já passa para outra. A ideia é essa mesmo, é essa dinâmica um pouco mais rápida disso. Obviamente que se o senhor achar que há necessidade de explicar coisas mais, é a sua condição, mas o objetivo é que a gente possa trabalhar contra essa desinformação que me parece que já vem crescendo muito. Então, começo lhe perguntando assim, é verdade que os beneficiários do Bolsa Família são contados como empregados? Não, jamais foram. Lembrando que programa de transferência de renda existe no Brasil desde os anos 90, a pesquisa do IBGE é de 2012, e jamais contou beneficiários de Bolsa Família como empregados. A pessoa até pode estar trabalhando e recebendo Bolsa Família, tá certo? Mas ele não entra nesse sentido. Nós não fazemos essa pergunta, se a pessoa é ou não pertencente ao Bolsa Família. Isso é só depois para medir a questão do desemprego. O IBGE conta pessoas que estão fazendo lá os seus bicos, né? Esse trabalho informal, como ocupadas? O IBGE parte, então, do que é população economicamente ativa. São pessoas de 14 anos e mais, e para essas pessoas ele pergunta se a pessoa trabalha. Aí a pessoa vai dizer, trabalho ou não trabalho. Agora, para ser de fato ocupado, ele tem que exercer um trabalho por mais de 2 horas no período em que foi indagado a esse respeito. Então, bico, se é superior a 2 horas, é ocupação. Mas aí entra no critério do IBGE, não é, de subocupado ou jornada insuficiente, quando, de fato, é um tempo menor do que ele gostaria, o trabalhador, de realizar. A PNAD contínua, né, que o senhor mencionou ali, que haveria uma mudança sobre os dados que ela nos traz, em referência aos dados anteriores do censo, ela é uma pesquisa censitária, ou seja, nós nos baseamos no censo? Não, é uma pesquisa amostral realizada nos domicílios dos brasileiros, é amostra. Então ela tem uma pervasividade maior nesse sentido, ela dá respostas mais rápidas por ser amostral. Nós vamos na casa das pessoas e perguntamos, é isso? Exatamente. É um número, é um percentual, né, de uma amostra que dá consistência à pesquisa do IBGE. Quantos domicílios a PNAD contínua, que faz esse cálculo de empregabilidade, quantos domicílios ela visita por trimestre, presidente? São 211 mil domicílios visitados. Né? É óbvio que às vezes até mais do que isso, porque às vezes você não encontra a pessoa em casa, mas a ponto são 211 mil, que é uma boa, excelente amostra no Brasil ou em qualquer país que tenha a dimensão populacional que nós temos. Batendo de novo nisso, né? O trabalho informal, ele entra na taxa de ocupação? Se a pessoa trabalha, independente de ser formal ou informal, empregado ou conta própria, se ele trabalha,
ele entra na pesquisa como ocupado. Tá. Aqui uma pergunta que tem acontecido muito, eu tenho pego muitos vídeos dizendo isso, né? É verdade que o desemprego é só quem está recebendo seguro-desemprego que conta? Jamais. Receber ou não seguro ou benefício não conta para saber se a pessoa é ocupada ou não. Então, receber seguro-desemprego, ele não é a única medida do desemprego. A pessoa tem que dizer que não trabalha, está procurando trabalho, está disponível para o trabalho. Então, nesse sentido, é desempregado. São essas três características, ou seja, não estou trabalhando, estou procurando trabalho e tenho disponibilidade. São essas três coisas para medir. Aí ele está desempregado. Sim, às vezes você pode ter, por exemplo, um estudante que está interessado em saber se tem vaga para aquilo que ele está estudando, então ele procura trabalho. Aí você pergunta, você está desempregado? Eu não estou trabalhando. Mas você está procurando trabalho? Estou procurando trabalho. Você está disponível para trabalhar? Não estou. Aí já não conta como desempregado. Não conta como desempregado, né? E nem como, quer dizer, embora possa estar na população economicamente ativa, mas não entra como desempregado, porque ele não tá, ele pode estar procurando, tá sem ocupação, mas ele não está disponível, não quer trabalhar, né? Está só levantando possibilidades e oportunidades de trabalho. Sobre isso, quem não procurou emprego na semana de referência, ou seja, o pesquisador do IBGE chega lá e pergunta para a pessoa e a pessoa diz que não procurou emprego na semana de referência. Só na semana. Ele é considerado desempregado ou o IBGE tem algum tempo maior que precisa verificar isso? Sim, o IBGE faz uma segunda pergunta do ponto de vista se ele procurou num período posterior àquela semana de referência, até no máximo 30 dias, porque, como sabemos, né, tem a ideia do desalento. A pessoa, por exemplo, já está há muito tempo desempregada, procurar trabalho, em geral, custa. Muitas vezes tem que ser presencial, tem que tomar um ônibus, tem que prestar na fila. Então, esse custo, não é? Ele vai ficando mais oneroso para quem já está há muito tempo desempregado. Por isso que a gente amplia o prazo em que a pessoa demonstrou procurar trabalho, tem que estar disponível o trabalho e procura o trabalho até 30 dias. Porque eu vi um vídeo de um influencer dizendo mais ou menos isso. Pegaram a pessoa numa semana de sorte. Não, ou de uma semana de azar. Naquele dia ela não quer, ela disse que conseguiu alguma coisa. Não, é por 30 dias, então, pelo que o senhor está dizendo. O senhor mencionou essa questão Fernando, tem muita especulação de um lado de gente que não sabe. Então, o que nós estamos fazendo aqui é muito positivo. Por outro lado, o IBGE tem no seu site toda a explicação de como é que faz a pesquisa. Nós seguimos orientação internacional, tem todo o manual metodológico. Por favor, aqueles que desejam falar sobre o tema, é importante que falem, mas falem com precisão, não ampliando a mentira. Agora, por outro lado, tem o mau caratismo, esse não tem como resolver, e é um problema que acontece em vários países, não somente no Brasil. Eu tenho visto muitos vídeos, presidente, sobre isso, né? O estudante que não trabalha e não procura emprego, né? E muitas vezes, inclusive, inclui aqui a pessoa do nem, né? O cara que não estuda e não procura trabalho. Ele é contado como desempregado, presidente? Ele está fora da população, da força de trabalho, ele não conta. Ele não conta. Se ele não procura, né? Não tem aquela perspectiva de obrigar o cara a trabalhar, aquela coisa. Se ele não está procurando, não é desempregado. A ideia do desemprego é para saber como pressiona o mercado de trabalho, tá certo? Se tem muita gente que está querendo trabalhar, então isso mostra que a atividade econômica não está plena, não é? Então, o desemprego tem esta identificação sobre o nível de ocupação da atividade econômica. Então, a pessoa tem que estar, no caso, interessada em trabalhar, procurar trabalho e estar disponível para exercer esse trabalho, caso ele exista. Aposentado que trabalha é contado como ocupado? Sim, claro, ele está trabalhando, independente de se é aposentado ou não. O que interessa na pesquisa é saber se ele trabalha ou não trabalha. O senhor já mencionou aqui, mas como eu tinha montado aqui a pesquisa, o senhor antecipou, né? A PNAD considera pessoas aptas ali, ou a partir de que idade a gente começa a pesquisa para o trabalho? No Brasil, a partir de 14 anos de idade. 14 anos. Carteira assinada e sem carteira tem o mesmo peso na taxa de ocupação? Sim, são considerados ocupados, né? Independente do tipo da ocupação, mas a pessoa está ocupada.
Trabalhar por conta própria, sem CNPJ, é considerado emprego informal? Sim, essa é uma atividade da informalidade por ele não ter os mesmos direitos nem fazer parte, então, desta relação mais formalizada da ocupação. Servidor público sem concurso, a gente sabe que existe muito isso nas cidades brasileiras, né? Servidor público sem concurso é contado como formal ou informal? Olha, aí depende, porque nós temos, o IBGE tem essa categoria que identifica o trabalhador do setor público, porém sem carteira assinada. Isso é uma forma que ganhou alguma importância desde a regulamentação que foi feita no Brasil, reforma trabalhista e assim por diante, não é? Sabe por Mas que eu lhe pergunto isso, presidente? Porque está rolando uma fake news aí de que em época de eleitoral, os presidentes, os prefeitos, os governadores contratam um monte de gente para baixar a taxa de desemprego. Eu acho engraçada a imaginação dessas pessoas, né? Então, vamos para as comparações internacionais, que eu tenho ouvido gente escrever sobre isso, falar sobre isso, gente que não entende nada, dizendo, não, esse número do IBGE aí não... A metodologia do IBGE segue a metodologia da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, aquela que é utilizada no restante do planeta como referência? sim, esse é o compromisso do IBGE, é seguir a orientação que vem de instituições como a Organização Internacional do Trabalho, mas também a Comissão de Estatística das Nações Unidas, né? Até porque, se nós não seguirmos essa orientação, não dá para comparar. Hoje é possível comparar a taxa de desemprego do Brasil com qualquer outro país que siga o mesmo critério da OIT. Essa era a minha outra pergunta, que o senhor antecipou também. A taxa de desemprego brasileira, portanto, é comparável às taxas que nós temos, aos números que nós temos de Estados Unidos e Europa. Ou Sim, seja, a gente pode perfeitamente. pegar os números e dizer, olha, nós temos tanto, eles têm tanto, e a gente está falando da mesma coisa, é isso? Sem dúvida. Às vezes, algum país termina tendo variações desta taxa medida com critérios internacionais, né? Pode ter outras variações, mas, na verdade, a comparação taxa de desemprego aberto, que é o que a gente faz, é comparável com qualquer país que siga a metodologia. No caso dos Estados Unidos, da União Europeia, com certeza. Pois é, eu tenho alguns dados aqui interessantes, queria só rebater com o senhor aqui, importante, porque esses dados são medidos, eu consegui esses dados de outubro e novembro de 2025, as taxas de desemprego. Por exemplo, a taxa de desemprego dos Estados Unidos está 4,2, ou estava em outubro de 2025, ou seja, a nossa 5,2, nós estamos um pouquinho acima, mas não é nada preocupante. Já, por exemplo, a França está em 7,4, a gente está melhor que a França. A Itália está em 6%. De uma maneira geral, o Brasil está melhor que a União Europeia nisso, né? Taxa de desemprego no Japão, 2,5%. Na China, 5,1%. De novembro eu tenho aqui. Rússia, 2,1%. A média da OCDE, a média dos países que estão aí, que a gente usa às vezes de comparação, às vezes as pessoas perguntam o que é a OCDE. É um conjunto de países com desenvolvimento econômico que uma época a gente entendeu que era legal, que eram os caras que estão... E a gente usa esse grupo, de alguma maneira, como referência, né? Então, a média da OCDE, para vocês terem uma ideia, é de 4,9%. O Brasil está com 5,2%. A depender de como a gente medir isso, presidente, a gente entra até na questão da margem de erro. Ou seja, estamos muito semelhante à média da OCDE. Não tem nada aqui fora disso. Na União Europeia, a média da União Europeia é 6%, por exemplo. Ou seja, o Brasil está numa situação melhor nessas questões sobre taxa de desocupação. E como a gente pode medir esses números diretamente, pode comparar, eu acho que quem está assistindo essa live pode sair daqui mais tranquilo da qualidade do dado que está sendo colocado, da forma de comparação que ele está sendo colocado. E aí eu lhe passo uma última pergunta, nós temos um minutinho. É uma maldade fazer uma pergunta com um minutinho, mas assim, qual é a sua expectativa para o mercado de trabalho em 2026, presidente? Depender do ritmo da atividade econômica, como sempre, né? Porque o emprego não pode ser pensado de maneira isolada, não é uma variável independente, é uma variável que depende da atividade econômica. Como nós já temos, né, o orçamento aprovado, o orçamento federal aprovado, que ele garante um salário mínimo, um crescimento real, que garante também os vários programas de transferência de renda, garante também investimento, eu acredito que nós deveremos ficar com a taxa de desemprego atual, possivelmente ou levemente abaixo. Isso é apenas um prognóstico, não é? O IBGE, por exemplo, não faz nenhuma projeção nesse nível, a gente trabalha com a realidade observada, tendo os melhores quadros técnicos do país, não é? Eu sou presidente do IBGE
Eu só recebo as informações do PIB, da inflação, do desemprego, 2 horas antes de ser divulgado. Eu nem conheço os dados, tá certo? Então, não tem interferência nenhuma, são pessoas muito qualificadas que estão há muito tempo no IBGE e que honram o Brasil por sua qualidade e o seu compromisso com a ciência, com a estatística e com a geografia. Agora, presidente, vamos falar sério. Dá um calor gostoso no coração quando a gente é de esquerda e a gente recebe um dado em que o desemprego vai caindo para 5,2, né? Porque o senhor foi uma das pessoas que lá nos anos 90 chamavam a atenção de que, apesar da gente estar com uma inflação caindo do plano real e que naquela época era tudo maravilhoso, o senhor foi um dos primeiros que dizia assim, só um pouquinho, a inflação pode estar caindo, mas nós estamos com gente desempregada, nós estamos com gente sem conseguir emprego, nós estamos com fila para concurso de gari, nada contra o concurso gari, um trabalho fantástico, mas assim, a gente tinha filas gigantescas que davam a volta nas ruas, eu me lembro daquilo, e o senhor foi uma das pessoas que batia muito naquela situação, inclusive foi responsável por uma grande transformação na forma do programa político do Partido dos Trabalhadores, que parou de discutir inflação, parou de discutir o conjunto do plano real e passou a discutir a vida do trabalhador. Dá um aquecimento, como presidente do IBGE, o senhor disse assim, eu só recebo 2 horas antes, mas recebendo 2 horas antes, dá para dar um sorriso quando entra um dado como esse, olha, 5,2 significa que a nossa população está vivendo melhor. O IBGE é uma instituição de Estado, então a gente fica sempre acompanhando para garantir os critérios de normalidade da instituição. Agora, eu como professor, independente da função que exerço, é claro que a gente fica realmente feliz, porque um desemprego menor, ainda estamos longe do desemprego, do pleno emprego, tá certo? Mas, obviamente, a gente olhar o que era o Brasil, não é há 5, 6 anos atrás, a gente percebe a amargura da classe trabalhadora, a dificuldade, não é, de levar de renda para poder consumir melhor. Então, penso que, nesse sentido, o Brasil, apesar das dificuldades, ainda muito o que fazer, está no caminho bastante positivo. Professor Márcio Postman, muito obrigado pela presença aqui. Eu acho que as pessoas estão aplaudindo aqui, participando. Eu peço desculpas que não coloquei mais mensagens de vocês aqui, porque o professor, dependendo de como é que a gente coloca o enquadramento, a mensagem ficava no rosto do Márcio Postman, e daí aí fica meio complicado. Da próxima vez eu vou lhe pedir, se foi um erro meu, para a gente tirar um pouquinho dos livros lá em cima, ficaria melhor, mas agora é tarde. Esse é um problema meu. Isso eu não sou jornalista. O jornalista ele tem esse olho, ele já olha e diz assim, ó, tira um pouco desse teto aí e tal. Então eu peço desculpas, mas as pessoas estão aqui agradecendo demais essas informações, presidente. Se você que está nos assistindo aqui, gostou, leve essa live, compartilha ela, porque aqui você tem o dado clássico e objetivamente tratado, com os critérios corretos produzidos, e principalmente um intelectual do tamanho do professor Márcio Postman falando sobre emprego no Brasil. Não é pouca coisa, não, presidente, e eu lhe agradeço demais a sua presença aqui, e para todo mundo que está nos acompanhando, não esquece de deixar o like, não esquece de seguir o professor Márcio Postman nas redes, é sempre muito legal, porque tudo que o professor Márcio Postman escreve, os haters vêm em cima e dá. Então, se você gosta daquelas tretas, ainda bem que o professor não responde, mas se você gosta das tretas, o perfil ali é maravilhoso. Qualquer coisa que ele comenta, outra vez o senhor postou uma foto andando de ônibus, presidente, eu me lembro, o senhor estava andando de ônibus, mandou uma foto andando de ônibus. Nossa Senhora, mas o que veio de gente ofendendo, xingando, é isso. Eu acho que esse é o sinal do bom trabalho e do momento político que nós estamos vivendo. Quer dizer, esse tipo de coisa incomodar uma certa direita mostra que eles estão, infelizmente, no caminho errado. Presidente, muito obrigado pela sua presença. E o senhor termina com alguns minutinhos, um minutinho aí para suas considerações finais, e aí eu encerro. Perfeito. Às vezes as críticas ocorrem porque tem o interesse em evitar que o mensageiro dê a notícia, né? Mas, na realidade, nós estamos muito tranquilos, porque o IBGE, mais uma vez, é uma organização, uma instituição de Estado, não é? Nós temos recebido o apoio do governo atual, o IBGE praticamente dobrou o seu orçamento em termos reais, ampliou o número de servidores em 20%, isso já não ocorria na instituição fazia muito tempo, e nós ampliamos o plano de trabalho, estamos fazendo uma série de novas pesquisas, 3 censos demográficos, 2 que o Brasil nunca fez,
por exemplo, o censo de população de rua, vamos contar os brasileiros que residem em áreas públicas, vamos contar os brasileiros fora do país, vamos fazer um grande censo agropecuário, florestal, aquífero. A instituição está vivendo um grande momento. E muito obrigado para você e todos que nos acompanharam pela coerência, pela dedicação. Nós seguimos em frente, vamos descortinar cada vez mais o Brasil. Obrigado, gente, para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço. Não esquece de dar like no conteúdo, não esquece de se inscrever nos canais do 247 e a gente se vê na semana que vem. Até!